Você já ouviu falar do doce começo da Haribo? A empresa foi fundada em 1920 por Hans Riegel, em Bonn, na Alemanha, e começou como um pequeno negócio de doces e geleias. O nome Haribo vem das duas primeiras letras do nome de Hans, de Riegel e da cidade de Bonn, destacando suas raízes. No entanto, o verdadeiro destaque da Haribo foram os famosos ursos de goma, que surgiram em 1922. Essas guloseimas coloridas rapidamente se tornaram o centro da marca, alegrando crianças e adultos com sua textura gelatinosa e sabores frutados. Com o tempo, os ursos de goma se tornaram um símbolo icônico da cultura dos doces, inspirando muitas imitações e similares. Hoje, a Haribo é conhecida mundialmente, o que é um testemunho do espírito inovador de Riegel e seu compromisso com a qualidade. Embora a Haribo ainda produza uma variedade de doces, os ursos de goma continuam sendo seu produto principal, amado por muitos. Então, da próxima vez que você saborear esses adoráveis ursos, lembre-se de sua jornada de uma pequena fábrica alemã até se tornar um favorito global. Vamos descobrir a verdade sobre o Grand Canyon. Esta impressionante maravilha natural, localizada no Arizona, encanta os visitantes com seu tamanho impressionante e características geológicas únicas. Com mais de 445 quilômetros de extensão, o Grand Canyon revela camadas de rocha que contam quase 2 bilhões de anos da história da Terra, oferecendo um vislumbre único do passado antigo do nosso planeta. Ao passear pela pitoresca borda sul, pores do sol vibrantes enchem o céu com tons cativantes de vermelho e laranja, transformando-o em um sonho para fotógrafos. Para aqueles que desejam explorar mais, trilhas guiadas oferecem insights fascinantes sobre as formações rochosas excepcionais e fósseis antigos do Canyon, aumentando sua compreensão da narrativa geológica. A aventura também espera nos céus. Voar alto em um helicóptero oferece uma vista espetacular dessa paisagem magnífica, onde padrões intrincados esculpidos pelo incansável Rio Colorado mostram a arte da natureza ao longo de milhões de anos. Seja você um amante da natureza, um aventureiro em busca de emoções ou um curioso pela história, o Grand Canyon promete inspirar e educar. Quais histórias incríveis você descobrirá em sua própria jornada inesquecível? Você já parou para pensar por que celebramos o dia de São Patrício? Patrícia, que era conhecida como a garota da rickshaw, se tornou São Patrício Faceta, um dos santos mais queridos da Irlanda. Mas como aconteceu essa transformação? Segundo a lenda, Patrícia, vivendo em uma pequena aldeia, mostrou coragem e compaixão ao ajudar os necessitados ao seu redor. Graças às suas ações altruístas, ela se tornou um símbolo de esperança e fé, inspirando outros a seguirem seu exemplo. Sua história tocou tanto o coração das pessoas que, ao longo dos séculos, Patrícia passou de heroína local a santa, com seu legado celebrado no dia 17 de março. Esta festa se tornou um fenômeno global, mostrando a cultura irlandesa através de desfiles, música e, claro, trevos. Compreender a jornada de Patrícia, da garota da rickshaw à santa, nos lembra que todos podem fazer uma grande diferença, independentemente de suas origens. E para você, o que significa o Dia de São Patrício? Você não vai acreditar no que está perto de Pianca. A apenas um passo desta charmosa cidade estão Montepulciano e Montalcino, duas joias da Toscana conhecidas por seus vinhos excepcionais. Imagine passear por paisagens pitorescas, repletas de fortalezas medievais e oliveiras, enquanto o aroma de uvas maduras paira no ar. Montepulciano é famoso por seus elegantes vinhos Chianti, que encantam paladares ao redor do mundo, enquanto Montalcino abriga o prestigiado Brunello di Montalcino, um favorito entre os apreciadores de vinho. Essas cidades oferecem mais do que apenas bebidas deliciosas. Elas estão repletas de história e cultura. Você pode explorar muros antigos e visitar vinhedos locais, onde vinicultores apaixonados compartilham seus segredos. Imagine-se saboreando um copo de Brunello, enquanto aprecia vistas panorâmicas de colinas ondulantes, uma verdadeira festa para os olhos e o paladar. Seja você um amante do vinho ou apenas em busca de uma escapada cênica, a área ao redor de Pianca convida você a mergulhar em seu rico patrimônio e paisagens deslumbrantes. Você ouviu sobre a boa ação de Chris Hemsworth? Durante as gravações do filme Thor, Amor e Trovão, Chris decidiu não comer carne antes de uma cena importante de beijo com Natalie Portman, que é vegana.
Esse gesto atencioso não só mostrou o respeito de Hemsworth pela escolha de vida de Portman, mas também destacou como os atores podem se apoiar uns aos outros no set. Em uma entrevista em uma rádio britânica, Portman contou essa história, mencionando como ficou feliz com a consideração de Hemsworth. Não é todo dia que ouvimos sobre tais atos de amizade em Hollywood. Ao abrir mão da carne, Hemsworth queria deixar Portman mais confortável e mostrar respeito, demonstrando um espírito de camaradagem que é raro em situações de alta pressão. Essa decisão foi um pequeno, mas significativo passo para criar um ambiente de trabalho positivo. Ela nos lembra que a bondade e a compreensão podem ter um papel importante, mesmo durante a produção de um blockbuster. Não é incrível ver esse tipo de apoio entre colegas? Isso pode te surpreender. O Google comprou o YouTube por $1,65 bilhão. Em 2006, o Google tomou uma decisão ousada ao adquirir o YouTube, uma plataforma que na época tinha apenas 18 meses. O YouTube rapidamente se tornou um lugar popular para compartilhar vídeos, mas muitos ainda não percebiam seu potencial. Hoje, essa compra pode parecer loucura, especialmente considerando que o YouTube gera bilhões em receita e é um dos sites mais visitados do mundo. O Google viu algo especial no YouTube. A possibilidade de permitir que qualquer pessoa criasse e carregasse vídeos mudou nossa forma de consumir mídia. Essa aquisição foi um marco importante na troca de conteúdo online. Imagine um mundo sem memes virais, clipes musicais ou vídeos educativos. A compra permitiu que o YouTube crescesse rapidamente, atraindo criadores de conteúdo e espectadores, e se transformasse em uma poderosa plataforma para entretenimento, educação e interação social. Não é incrível como essa aposta inicial mudou a internet? Você já pensou em usar uma motosserra na cozinha? Alguns amantes da culinária adotaram essa tendência inusitada, encontrando prazer em cortar carne com motosserras. Embora pareça impraticável, a imagem de uma motosserra rugindo enquanto corta bifes e carnes assadas é inesquecível. Esses chefes ousados aproveitam a audácia e a criatividade, transformando uma ferramenta potencialmente perigosa em um utensílio de cozinha diferente. A cada corte, eles destacam a combinação única de arte e coragem no mundo da culinária. Essa paixão de nicho causa estranhamento e nos faz pensar se essas técnicas podem inspirar novas inovações na cozinha. Mesmo que a maioria dos chefes prefira facas tradicionais, os entusiastas das motosserras nos lembram que cozinhar pode ultrapassar limites, trazendo uma mistura de diversão e risco para a cozinha. Quem sabe um dia as motosserras possam ter seu lugar na culinária convencional. Você pode se surpreender ao saber que Will Smith recusou Nell. No final dos anos 90, Will Smith, uma superestrela famosa por seu charme e carisma, enfrentou uma grande decisão na carreira que mudaria a história do cinema. Ele recebeu a oferta para o papel de Neo no inovador blockbuster de ficção científica Matrix, um filme conhecido por seus visuais impressionantes e narrativa revolucionária. Apesar do status lendário do filme e de sua imensa popularidade, Smith recusou o papel, optando por estrelar Wild Wild West. Muitos fãs e críticos veem isso como uma oportunidade perdida para a grandeza cinematográfica, especialmente considerando o legado de Matrix. No entanto, Smith defende sua decisão, acreditando que não se encaixaria no papel de Neo, que exigia uma profundidade e estilo que ele não sentia estar alinhado naquele momento da sua carreira. Em vez disso, ele abraçou o gênero western de ação, trazendo seu toque único ao personagem Jim West. Essa reviravolta em sua jornada nos lembra que criar nosso próprio caminho pode ser mais gratificante do que perseguir papéis que outros consideram prestigiosos, mesmo que esse caminho nos afaste de um filme revolucionário. Sim, Nova York é realmente aquática. O estado de Nova York, cercado por água, é um verdadeiro milagre geográfico, logo após o Havaí. Com o Oceano Atlântico ao sudeste, grandes lagos como o Erie e o Ontário e uma rede de rios, a paisagem de Nova York é lindamente moldada pela água. Essa abundância não só cria vistas deslumbrantes, mas também forma um vibrante cenário urbano e pontes icônicas. Pense na ponte do Brooklyn, iluminando o Rio Leste ao pôr do sol, ou na névoa que se espalha sobre as águas, criando uma atmosfera sonhadora. A presença de grandes corpos d'água influencia tudo, desde o clima local até as opções de lazer. Seja um dia ensolarado na praia ou um passeio de barco pelo lago Erie, a água é sempre parte do charme de Nova York. Então, da próxima vez que você estiver em Nova York, lembre-se de que você está em um estado que é um paraíso para os amantes da água. Vamos descobrir a verdade sobre fatos curiosos.
Fatos e histórias fascinantes podem aumentar muito nosso prazer na vida. Seja um fato histórico estranho ou uma descoberta científica surpreendente, essas informações podem despertar a curiosidade e gerar conversas animadas. Pessoas que valorizam esses detalhes interessantes geralmente compartilham a paixão por aprender e explorar. Esse sentimento de comunidade cria uma atmosfera empolgante, onde ideias e interesses florescem juntos. Além disso, discutir histórias interessantes com pessoas que pensam como você pode aprofundar amizades e criar memórias inesquecíveis. Imagine compartilhar um fato curioso, mas verdadeiro, sobre o espaço ou uma história inesperada do passado e ver o brilho de surpresa no rosto de alguém. Essas interações não apenas entretêm, mas também enriquecem nossa compreensão do mundo. Então, por que não mergulhar em um tesouro de fatos e histórias curiosas? Eles podem iluminar seu dia e conectar você com outros que compartilham seu entusiasmo. Os abacates realmente podem durar séculos? Sim, podem. Com os cuidados certos, as árvores de abacate podem produzir frutos por incríveis 300 anos. Originárias da América Central e do Sul, essas árvores foram cultivadas há muito tempo e eram uma importante fonte de alimento para os astecas. Sua textura cremosa e rica, além de suas impressionantes propriedades nutricionais, tornaram o abacate um sucesso mundial. Eles são ricos em vitaminas, gorduras saudáveis e fibras, e podem realçar o sabor de tudo, desde saladas até torradas, tornando-se um ingrediente favorito em inúmeras receitas. Cultivar árvores de abacate não é apenas uma atividade agrícola, é um tesouro agrícola que conecta tradições antigas à culinária moderna. Com o aumento da popularidade do abacate, especialmente no guacamole, em festas e cafés, é importante valorizar a história e a durabilidade dessas árvores incríveis. Então, da próxima vez que você saborear um abacate, lembre-se de que está desfrutando de uma parte da história que já existe há muitas gerações. Você vai se surpreender ao saber que gatos podem ser prefeitos. Na cidade incomum de Talkeetna, no Alasca, um gato chamado Stubbs ocupou o cargo honorário de prefeito por 20 anos. Embora ele não presidisse reuniões nem assinasse leis, Stubbs trazia calor e charme, sendo amado pelos moradores e turistas. Muitos iam à loja local, onde Stubbs costumava descansar, apenas para ver seu líder peludo. Seu jeito único de cumprimentar os visitantes e o ronronar satisfeito quando era acariciado criavam uma atmosfera acolhedora que nenhuma pessoa conseguiria igualar. Embora Stubbs nunca tenha tomado decisões políticas, seu espírito brincalhão e presença contribuíam para o orgulho da comunidade, lembrando a todos das pequenas alegrias da vida. Não é incrível como um pequeno gato pode deixar uma marca tão grande? Poucos sabem, mas Dwayne Johnson ama tequila. Em 2020, o famoso ator e ex-lutador, conhecido como A Rocha, deu um passo ousado no mundo das bebidas alcoólicas ao lançar sua própria marca de tequila, Teremana Tequila. Não é apenas um projeto paralelo. Para Johnson, é uma verdadeira paixão e ele se orgulha de seu legado e da arte de fazer tequila. O nome Teremana significa espírito da terra e reflete seu compromisso com qualidade e autenticidade. Ele trabalhou em estreita colaboração com mestres destiladores no México para criar uma tequila suave e rica que se destaca em um mercado saturado. Focando na sustentabilidade e no apoio às comunidades locais, a Teremana busca ajudar agricultores e produtores locais. Johnson frequentemente compartilha suas experiências e visão da marca nas redes sociais, convidando os fãs a experimentá-la com ele. Com seu sabor único e a personalidade carismática do fundador, a Teremana Tequila rapidamente ganhou popularidade entre os amantes de tequila. Você já experimentou? O que aconteceu com as múmias do Antigo Egito? Muitas múmias antigas não se deterioraram, mas foram usadas como remédio na Idade Média. Essa prática estranha surgiu da crença de que o pó de múmia tinha propriedades curativas mágicas. As pessoas acreditavam que os restos triturados das múmias podiam curar várias doenças, levando ao seu uso na medicina da época. Como resultado, as múmias eram moídas em pó, e essa tendência incomum reduziu significativamente o número de exemplares inteiros que podemos estudar hoje. Imagine a surpresa dos arqueólogos modernos ao descobrir a conexão entre a história e os equívocos da medicina. O que poderíamos aprender com esses restos preservados se não tivessem sido transformados em pó? Este capítulo controverso da história nos lembra de como as crenças culturais podem moldar nossa compreensão do passado, muitas vezes de maneiras inesperadas.
Hoje, as múmias nos oferecem um vislumbre da vida dos antigos egípcios, mas o impacto histórico de sua exploração levanta questões éticas sobre como tratamos os restos de civilizações passadas. Você sabia que 26% dos Países Baixos estão abaixo do nível do mar? Esse fato incrível destaca o trabalho de engenharia extraordinário que protege este belo país. Grande parte da paisagem holandesa está abaixo do nível do mar, tornando-a vulnerável a inundações. Para enfrentar esse desafio, os Países Baixos construíram uma extensa rede de diques, dunas e bombas, totalizando cerca de 22 mil quilômetros. Essas estruturas trabalham juntas para conter a água dos rios e do mar. Os inovadores holandeses dominaram a gestão da água, usando bombas para drenar o excesso de água durante chuvas fortes e criando campos, terras recuperadas da água. Essa conexão única com a água moldou tanto sua cultura quanto sua paisagem, com canais e lagos espalhados pela região. À medida que a mudança climática eleva o nível do mar, os Países Baixos continuam a se adaptar e a melhorar sua proteção. O que você acha que outros países podem aprender com essa experiência? Você consegue imaginar trens passando pelo seu café? Essa cena incrível acontece na famosa Rua dos Trens em Hanoi, onde a vida vibrante se encontra com a agitação do transporte moderno. Localizada na capital movimentada do Vietnã, essa rua estreita oferece uma experiência única. Ao caminhar pelo calçadão de pedras, perceba como os locais organizam suas vidas diárias em torno dos trilhos. Cafés e lojas ficam a poucos centímetros de onde os trens passam, e os clientes sentam-se ansiosos do lado de fora, saboreando seu café, enquanto estão a poucos passos do trem que passa em alta velocidade. A expectativa aumenta quando o apito soa, e todos sabem que devem se afastar por alguns segundos emocionantes. É emocionante testemunhar essa dança entre as atividades diárias e o ritmo do trem, criando uma atmosfera animada, cheia de cultura e espírito comunitário. O barulho vibrante da vida cotidiana, contrastando com a passagem repentina de um trem, tornou a Rua dos Trens um destino popular para turistas em busca da foto perfeita. Este bairro notável exemplifica como os moradores coexistem harmoniosamente com a infraestrutura, mostrando a engenhosidade da cultura de Hanoi. Quem não gostaria de viver esse momento inesquecível? Vamos revelar a verdade sobre a toxina botulínica. Essa substância é considerada a mais perigosa do mundo e vem da bactéria chamada Clostridium botulinum. Para entender o quão perigosa ela é, basta apenas 2 nanogramas, uma quantidade minúscula, por quilo de peso corporal para causar a morte em um ser humano. Essa toxina bloqueia os sinais entre os nervos e os músculos, levando à paralisia, incluindo os músculos que nos ajudam a respirar. É surpreendente como algo tão pequeno pode ter um efeito tão grande. Apesar do perigo, os cientistas encontraram maneiras seguras de usar a toxina botulínica na medicina. Em doses rigorosamente controladas, ela pode tratar condições como enxaquecas severas e espasmos musculares. O desafio é usar seu poder de forma responsável, tornando o entendimento dessa toxina não apenas uma questão de segurança, mas também de potenciais avanços médicos. Imagine que fechar as portas dos carros com barulho fosse ilegal. Na Suíça, havia uma lei estranha que proibia bater as portas dos carros para manter a tranquilidade em áreas silenciosas. Essa medida incomum visava reduzir a poluição sonora e preservar um ambiente calmo para os moradores. Você consegue imaginar? Se você morasse lá, teria que fechar a porta do carro com cuidado para não acordar os vizinhos. Embora essa lei já tenha sido revogada, ela mostra o quanto algumas comunidades levam a sério a questão do silêncio. As pessoas na Suíça costumam valorizar uma vida tranquila, o que torna esse lugar aconchegante para se viver. Essa história nos faz refletir sobre até onde estamos dispostos a ir para manter a paz e a harmonia em nossos bairros. O que você pensa sobre essas leis? Você apoiaria elas para garantir a tranquilidade em sua comunidade? Você sabia sobre o carrinho de compras gigante? Este carrinho não é comum. Ele é feito para 6 passageiros e serve não só para transportar produtos. Esse enorme carrinho chama a atenção nas ruas. Seu design colorido combina diversão com publicidade, tornando-o visível para todos. Imagine amigos passeando pelo bairro nesse carrinho gigante, arrancando sorrisos e olhares. Além do marketing, o carrinho mostra como a criatividade pode transformar coisas do dia a dia em experiências inesquecíveis, seja em uma feira local, em um evento promocional ou apenas na cidade. Esse carrinho gigante convida todos a se juntarem e aproveitarem a viagem. Não é incrível?
Com seu charme divertido, ele mostra que fazer compras pode ser uma aventura divertida em grupo. Descubra o que realmente afeta nossos impostos hoje. Tudo começou com Abraham Lincoln, que assinou a lei que criou o Serviço de Receita Federal, IRS, durante a Guerra Civil. Esse foi um momento crucial na história do SERECRA, quando o primeiro imposto de renda foi introduzido para ajudar a financiar os esforços de guerra. Antes disso, o governo dependia de tarifas e impostos sobre produtos para arrecadar receita. Avançando para tempos mais modernos, o papel do exército dos Irishiresti é surpreendente. Até 1976, eles eram responsáveis pelo transporte do presidente de helicóptero. Imagine um helicóptero militar levando o comandante-chefe para reuniões ou eventos importantes. Esses momentos históricos fascinantes mostram como a tributação e a defesa evoluíram ao longo do tempo em nosso país. O Serviço de Receita Federal e o papel do Exército no transporte do presidente nos lembram como nossos sistemas governamentais estão interconectados e como eles se adaptam às necessidades da nação. Descubra as joias ocultas e maravilhas naturais de Angola. Localizada no sudoeste da África, Angola é um verdadeiro tesouro de paisagens deslumbrantes e vistas impressionantes, muitas vezes ignoradas por viajantes. Um dos seus destaques mais notáveis é a Cachoeira Ruacana, uma espetacular queda d'água que está entre as maiores da África. Imagine-se diante de torrentes de água caindo por penhascos rochosos, criando uma névoa que brilha ao sol. Essa é uma visão que vai encantar qualquer aventureiro. Mas a beleza de Angola não para por aí. Visite o Parque Nacional Iona, uma vasta área caracterizada por paisagens desérticas impressionantes e rica biodiversidade. Aqui você pode explorar dunas douradas, cânions acidentados e até avistar a extraordinária vida selvagem, como os esquivos elefantes adaptados ao deserto e várias espécies de antílopes. Ao pôr do sol, não perca a chance de admirar o deslumbrante céu noturno. Iona é famosa por suas excepcionais oportunidades de observação de estrelas, graças à baixa poluição luminosa. Angola realmente oferece uma mistura única de maravilhas naturais que atraem tanto os amantes da natureza quanto os buscadores de emoção. Porque a Islândia se orgulha do parlamento mais antigo. O Althing, fundado em 930, não é apenas um parlamento. É a Assembleia Legislativa em funcionamento mais antiga do mundo. Imagine uma reunião de chefes noruegueses em uma colina gramada, onde eles criam leis e resolvem disputas. Assim começou o Althing há mais de 1000 anos. Este local histórico situado no Parque Nacional Thingvellir simboliza a força e a unidade da cultura islandesa. Desde sua fundação, ele passou por muitas mudanças, sempre se adaptando às necessidades do povo. Apesar das transformações, o Althing tem o orgulho de ser o parlamento oficial da Islândia ao longo de toda a sua história. Hoje, ele funciona em um edifício moderno em Reykjavik, onde representantes eleitos discutem questões e elaboram leis que moldam a nação. O legado duradouro do Althing destaca a importância da governança democrática e o valor das tradições históricas na sociedade contemporânea. Não é surpreendente que uma instituição de 1000 anos ainda desempenhe um papel importante hoje. Fato surpreendente sobre castores e suas habilidades de natação. Esses animais incríveis se adaptaram aos seus habitats aquáticos de maneiras impressionantes. Uma das adaptações inesperadas são as válvulas especiais em suas orelhas e narinas. Quando os castores mergulham, essas válvulas se fecham automaticamente, bloqueando ouvidos e nariz. Essa característica única permite que eles prendam a respiração e fiquem submersos por até 15 minutos. Imagine nadar em um rio, desviando facilmente de predadores ou procurando plantas saborosas no fundo, enquanto segura a respiração. Os castores são excelentes nadadores graças às suas patas palmadas e caudas fortes, que os ajudam a se mover na água. Sua capacidade de permanecer submerso não só auxilia na vida cotidiana, mas também os protege de perigos como lobos e coiotes. Na próxima vez que você ver um castor, lembre-se das incríveis adaptações que permitem que ele prospere no ambiente aquático. A natureza não é incrível? Não é? Quem inventou o primeiro sutiã esportivo? Na verdade, foram duas mulheres inovadoras, Lisa Lindahl e Polly Smith, na década de 1970. Frustradas com a falta de roupas esportivas adequadas para mulheres, elas decidiram transformar cuecas masculinas em roupas funcionais para atletas.
Essa solução criativa permitiu que as mulheres finalmente se exercitassem sem desconforto. A invenção delas não foi apenas uma ideia inteligente, ela deu início a uma nova categoria de roupas esportivas femininas. Com o aumento do número de mulheres praticando esportes, a demanda por roupas de suporte e práticas cresceu. Isso levou à evolução do sutiã esportivo como um item essencial do vestuário esportivo, projetado especificamente para as necessidades das mulheres. Hoje, os sutiãs esportivos vêm em diferentes estilos e designs, oferecendo vários níveis de suporte para diferentes tipos de atividade. Graças a Lindell e Smith e sua criatividade, agora atletas de todas as idades podem praticar esportes com conforto e confiança. Não é incrível como uma ideia simples pode mudar o mundo das roupas esportivas? Fato surpreendente sobre as próteses dentárias de George Washington. Durante toda a sua vida, George Washington enfrentou sérios problemas dentários que poderiam ter parado muitos líderes. Quando se tornou o primeiro presidente, ele já havia perdido a maioria dos dentes e usava próteses desconfortáveis e frequentemente sujas, que exigiam cuidados constantes. Em vez de deixar seus problemas dentários o desacelerarem, Washington mostrou uma determinação incrível e continuou a liderar o país com força. Você consegue imaginar sorrindo em retratos oficiais, preocupado com suas próteses dentárias? Apesar do desconforto, ele manteve uma imagem pública forte e se concentrou em suas responsabilidades durante esses anos importantes da história americana. Sua luta contra os problemas dentários revela as dificuldades pessoais que ele enfrentou ao moldar a nação. Mesmo sem um sorriso perfeito, a liderança e a resiliência de Washington brilhavam, lembrando-nos que podemos superar dificuldades pessoais em busca da grandeza. E se eu disser que Ariel não se casa com o príncipe? Na história original, A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, a trama de Ariel é muito mais sombria do que na versão da Disney. Em vez de viver feliz com o príncipe, ele se apaixona por outra mulher, deixando Ariel com o coração partido. Esse momento comovente destaca os enormes sacrifícios que Ariel fez por amor. Em vez de se vingar ou machucar o príncipe para se salvar, ela escolhe o caminho da abnegação e acaba se dissolvendo na espuma do mar. Esse final agridoce contrasta fortemente com o final brilhante e feliz que muitos conhecem hoje. O conto de Andersen convida os leitores a explorar temas de amor, sacrifício e as duras realidades de sentimentos não correspondidos. É um lembrete fascinante de que os contos de fadas podem não ser apenas sobre finais felizes. Eles também podem oferecer lições profundas sobre as complexidades do amor e das escolhas. Como essa versão sombria muda nossa percepção do caráter de Ariel. Prepare-se para se surpreender com os anéis olímpicos. 5 anéis cinzas dispostos em círculo simbolizam a união dos 5 continentes durante os Jogos Olímpicos em Olímpia. Cada anel representa uma parte do mundo: África, América, Ásia, Europa e Oceania. Esse design destaca o espírito de amizade e competição que une atletas de diferentes países. Curiosamente, Pierre de Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos modernos, escolheu esse design em 1913, com o objetivo de promover a paz e a compreensão através do esporte. Os anéis entrelaçados mostram como as nações podem se unir apesar das diferenças. Sempre que os atletas levantam suas bandeiras durante as cerimônias, eles celebram não apenas suas conquistas, mas também a conexão global que os Jogos Olímpicos representam. Não é inspirador como um design simples pode simbolizar ideais tão grandiosos? Prepare-se para se surpreender com a incrível transformação de John. John, conhecido como o homem mais pesado da história, alcançou um peso impressionante de mais de 600 quilos. Sua jornada começou com uma dura realidade, lutando contra a obesidade, o que trouxe diversos problemas de saúde. No entanto, com determinação e o apoio de profissionais de saúde, ele iniciou uma incrível jornada de perda de peso. Com o tempo, John conseguiu perder quase 400 quilos, o que se tornou não apenas uma vitória pessoal, mas a maior perda de peso da história. Sua história inspira muitos, destacando a força da persistência e a importância de buscar ajuda. Com uma combinação de dieta, exercícios físicos e um forte sistema de apoio, John se tornou um símbolo de mudança, mostrando que com esforço e dedicação, transformações radicais são possíveis. Não é incrível como a jornada de uma pessoa pode inspirar muitos outros a assumirem a responsabilidade por sua saúde e bem-estar?
Você sabia que Richard Branson é dono de 2 ilhas incríveis? O famoso empresário por trás do Virgin Group tem um verdadeiro talento para encontrar paraísos, como mostram suas propriedades nas ilhas Necker e Makepeace. A ilha Necker, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, é um resort tropical verde que se tornou popular entre celebridades e turistas. Aqui você pode relaxar em uma rede ou praticar esportes aquáticos, desfrutando de um pedaço do paraíso na Terra. Por outro lado, a ilha Makepeace, situada na costa da Austrália, mergulha os visitantes na beleza da natureza, com sua flora e fauna únicas. Ambas as ilhas refletem o espírito aventureiro de Branson e sua paixão pela sustentabilidade, já que ele busca preservar sua beleza natural. Os visitantes podem se hospedar em luxuosos apartamentos na ilha Necker, que podem ser alugados para uma experiência inesquecível. A visão de Branson vai além da simples posse desses lugares idílicos. Ele apoia ativamente a conservação ambiental e o ecoturismo. Então, com ilhas tão lindas sob sua gestão, que outras surpresas ele pode nos reservar? E se eu disser que canhotos podem ofender? Em muitas culturas islâmicas, usar a mão esquerda para atividades do dia a dia, como comer ou cumprimentar, é considerado indelicado ou até impuro. Essa visão se baseia em tradições que veem a mão direita como mais respeitável. Para os canhotos, essa norma cultural pode ser um grande desafio. Imagine tentar desfrutar de uma refeição ou cumprimentar um amigo, mas se sentir desconfortável porque você está acostumado a usar a mão esquerda. Isso frequentemente leva a situações embaraçosas para os canhotos, que precisam mudar conscientemente de mão ou enfrentar mal-entendidos. É surpreendente como as percepções culturais moldam nossas interações diárias, às vezes fazendo com que os canhotos se sintam excluídos ou pressionados a adaptar seu comportamento. Você já parou para pensar em como sua mão pode influenciar suas interações sociais? Esse aspecto cultural destaca a importância de entender e respeitar as diversas práticas ao redor do mundo. E se eu te disser que em Marte, os pores do Sol são azuis? Esse fenômeno incrível acontece por causa da atmosfera empoeirada do planeta. Enquanto nós, na Terra, costumamos apreciar belos pores do Sol laranja e vermelhos, Marte oferece uma paleta de cores diferente e fascinante. A quantidade de partículas de poeira na atmosfera marciana dispersa a luz solar de tal forma que as ondas de luz azul, que são mais curtas, se tornam mais visíveis durante o pôr do Sol. Quando o Sol se põe no horizonte, ele passa por uma maior quantidade dessa atmosfera empoeirada, filtrando os tons quentes de vermelho e amarelo aos quais estamos acostumados. Isso cria um encantador brilho azul que colore o céu marciano. Portanto, quando futuros astronautas pisarem em Marte, eles poderão testemunhar pores do Sol que não se parecem com nenhum outro. Você consegue imaginar estar em outro planeta e ver um pôr do Sol azul se desenrolando diante dos seus olhos. Adivinhe o que atrai visitantes a Graceland? Esta icônica mansão é a casa de Elvis Presley, o rei do rock and roll, e está localizada em Memphis, Tennessee. Graceland não é apenas uma casa, é um museu vivo, onde os fãs podem mergulhar no mundo de Elvis e conhecer sua vida extraordinária. Todo ano, mais de 600 mil pessoas visitam este lugar incrível para ver os magníficos cômodos, a decoração luxuosa e os itens que homenageiam sua carreira lendária. Desde seus carros clássicos até os discos de ouro nas paredes, cada canto conta a história de um homem que mudou a música para sempre. Os visitantes também podem explorar o Jardim da Meditação, onde Elvis está enterrado, o que traz um toque de respeito à diversão. Ao manter seu legado de forma tão vibrante, Graceland preserva o espírito de Elvis, convidando novas gerações a descobrir sua magia. Você está pronto para sentir o espírito do rock and roll? Você adivinha o que realmente move a cena musical de Detroit? Detroit, famosa por suas raízes no Motown e no jazz, acaba de declarar o acordeão como seu instrumento oficial. Essa homenagem destaca a rica cultura musical da cidade, formada por diversas comunidades de imigrantes. Embora você possa pensar nas melodias soul de Stevie Wonder ou nos ritmos vibrantes dos grandes jazzistas, o acordeão tem um papel importante na música folclórica e na polca, que são amadas por muitos. Ao longo dos anos, esse instrumento uniu gerações e culturas, mostrando o diverso legado de Detroit. Músicos de acordeão frequentemente animam as ruas com polcas ao vivo em festivais, reunindo vizinhos e amigos para celebrar. É surpreendente ver como um único instrumento pode representar o espírito de uma cidade com uma história musical tão rica. Então, da próxima vez que você estiver apreciando os sons de Detroit,
lembre-se da contribuição única do acordeão para sua vibrante cena. Você pode se surpreender. Os vikings cozinhavam em estômagos de animais. Esses inteligentes navegadores do norte usavam peles de ovelhas e cabras para fazer panelas improvisadas. Imagine como eles usavam o estômago de um animal para preparar ensopados. Para isso, eles enchiam esses sacos naturais com pedaços de carne e água e depois adicionavam pedras quentes diretamente do fogo. As pedras aumentavam a temperatura e logo a carne começava a ferver por dentro. Esse método era não apenas prático, mas também mostrava sua impressionante criatividade, especialmente quando não tinham acesso a panelas. Em condições difíceis de sobrevivência, essa técnica permitia que os vikings preparassem refeições substanciais com o que tinham à mão, provando que a criatividade na cozinha não é apenas uma ideia moderna. Você consegue imaginar como era a vida naquela época, dependendo da natureza para cada refeição? Você já se perguntou por que a Ponte Rialto afunda? Essa estrutura icônica, a mais antiga e reconhecível de Veneza, enfrenta problemas desde sua conclusão no século XVIII. Logo após sua construção, a ponte começou a afundar, e esse problema ainda persiste. Veneza é famosa por seus belos canais, mas também é conhecida por sua vulnerabilidade a inundações. Quando as ondas batem em sua arquitetura histórica, os trabalhos de restauração da Ponte Rialto continuam e são de extrema importância. Engenheiros e restauradores trabalham incansavelmente para preservar a integridade da ponte, respeitando sua rica história. Esse delicado equilíbrio entre preservação e adaptação destaca a fragilidade de Veneza, uma cidade que depende muito do turismo, mas que constantemente luta contra as águas crescentes. A Ponte Rialto resistirá a esses desafios. Você já pensou nos segredos das viagens reais? A família real britânica segue um código de vestimenta surpreendentemente rigoroso, especialmente durante as viagens. Isso inclui a obrigatoriedade de levar roupas pretas para estar preparado para qualquer eventualidade, destacando as pressões únicas da vida real. Quando um membro da família real participa de um evento, existem regras não escritas sobre a vestimenta que refletem seu status e a formalidade da ocasião. A tradição de usar preto como sinal de luto está profundamente enraizada na história e serve como um sinal de respeito pelos falecidos. No entanto, não se trata apenas de vestir-se com tristeza. É também sobre mostrar uma imagem contida e respeitosa diante do público. Então, da próxima vez que você ver uma figura real nas páginas de notícias, pense na roupa cuidadosamente escolhida que eles usam, que fala sobre sua vida pessoal e pública. Como a família real lida com essas pressões, mantendo seu estilo único? Muitas pessoas não sabem, mas o cinturão de Kuiper é incrível. Essa vasta região gelada do espaço fica logo além da órbita de Netuno e se estende por bilhões de quilômetros na escuridão do nosso sistema solar. Aqui habitam muitos corpos gelados, incluindo planetas anões conhecidos, como Plutão e Eris, que desafiam nossa compreensão do que é um planeta. Os cientistas acreditam que o cinturão de Kuiper é um remanescente do início do sistema solar, contendo materiais que nunca se uniram para formar um planeta. É como um baú de artefatos cósmicos, e dentro dele podem estar muitos mundos ainda não descobertos. À medida que exploramos, podemos encontrar novos corpos celestes que ajudarão a entender como nosso sistema solar se formou e se desenvolveu ao longo de bilhões de anos. Quem sabe quais segredos essa região misteriosa guarda em seu abraço gelado? Você sabia que unhas encravadas podem ser hereditárias? Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que essa condição pode passar de geração para geração. Isso significa que, se alguém na sua família já teve esse problema, você também pode estar em risco. Embora cortar as unhas corretamente ajude a prevenir, a genética ainda influencia a forma e o crescimento das suas unhas. Se suas unhas naturalmente crescem curvas ou para dentro da pele, você pode enfrentar esse problema, mesmo cuidando bem dos seus pés. Manter a saúde dos pés vai além de cuidar das unhas. Conhecer a história da sua família sobre unhas encravadas pode ajudar você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Então, há histórico de cuidados com os pés na sua família? Você já experimentou a pizza Ferrero Rocher? Essa incrível criação de sobremesa se tornou um verdadeiro destaque na Pizza Patos, onde os amantes de comida diferente vêm para provar algo único.
Imagine uma pizza com uma base doce e crocante, coberta de chocolate, avelãs crocantes e creme de Nutella. Cada pedaço oferece uma deliciosa combinação de texturas e sabores, satisfazendo a vontade de doce de uma forma que sobremesas comuns não conseguem. A mistura do salgado com o doce conquistou o coração de muitos amantes de pizza, tornando esse prato popular tanto entre os locais quanto entre os turistas. Ela não só parece apetitosa, mas também desperta a curiosidade dos visitantes. A Pizzas Patos transformou um prato clássico em algo extraordinário, incentivando os clientes a saírem da cozinha tradicional. Então, se você é fã de pizza doce ou apenas quer experimentar algo novo, a Pizza Ferrero Rocher promete uma experiência inesquecível que fará você querer mais. Está pronto para deliciar seu paladar nessa aventura saborosa? Você sabia que os números podem revelar segredos? Em muitas áreas da nossa vida, os números são a chave para entender conceitos complexos e resolver problemas. Por exemplo, a faixa de 290 a 300 é frequentemente mencionada em discussões sobre estatísticas, cálculos ou dados científicos. Essa faixa numérica pode indicar diversas coisas, desde medições em experimentos científicos até dados de censos populacionais. Ao analisar esses números, podemos identificar padrões e fazer previsões fundamentadas. Imagine que você está estudando populações de vida selvagem e descobre que 290 a 300 é a estimativa de uma espécie que está se recuperando após quase desaparecer. Os números podem contar histórias sobre o mundo ao nosso redor, mostrando mudanças ao longo do tempo ou destacando sucessos na conservação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um conjunto de números, lembre-se de que eles podem ser muito mais do que apenas dígitos. Podem ser um convite para explorar e entender as dinâmicas incríveis do nosso universo. Que histórias interessantes os números contam na sua vida. Os Países Baixos ocupam o segundo lugar no mundo em exportação de produtos agrícolas, ficando atrás apenas do Zeepratua, cuja área é 270 vezes maior. Como eles conseguem isso? Os agricultores holandeses são extremamente eficientes, produzindo 5 vezes mais alimentos por hectare do que a média da UE. Seu sucesso se baseia em métodos inovadores, tecnologias modernas e práticas sustentáveis. As estufas, por exemplo, permitem maximizar a colheita, controlando parâmetros como temperatura e umidade. Eles também se preocupam com o desenvolvimento sustentável, utilizando métodos que minimizam desperdícios e o uso de água. Esse compromisso não só aumenta sua produção, mas também estabelece padrões globais na agricultura. O setor agrícola holandês é realmente uma maravilha, mostrando como um país pequeno pode liderar na segurança alimentar do mundo. O que outros países podem aprender com seu sucesso? Vamos revelar a verdade sobre a diversidade de aves na América do Sul. A América do Sul, muitas vezes chamada de continente das aves, é um verdadeiro tesouro para os amantes das aves. Aqui vivem cerca de 3.445 espécies de aves, tornando este continente o mais rico nesse aspecto, mesmo entre os maiores continentes. Desde os coloridos araras dançando nas florestas tropicais da Amazônia, até o esquivo condor dos Andes, planando alto nas montanhas, este continente exibe uma diversidade impressionante de aves. Países como Colômbia e Brasil são especialmente conhecidos por sua biodiversidade, pois abrigam muitos ecossistemas que oferecem habitat para várias espécies de aves. Essa rica diversidade de habitats, desde florestas tropicais até desertos áridos, fornece locais para nidificação e fontes de alimento para essas criaturas aladas. A conservação da natureza é de extrema importância, pois muitas espécies estão ameaçadas devido ao desmatamento e à perda de habitat. Quantas dessas aves incríveis você já viu na sua vida? Por que as lontras marinhas têm pelagem tão densa? As lontras marinhas não são apenas adoráveis, mas também possuem uma adaptação única. Em cada polegada quadrada, há cerca de 1 milhão de pelos, tornando sua pelagem a mais densa entre os mamíferos. Essa pelagem incrível atua como isolante contra as águas frias do Oceano Pacífico Norte. Ao contrário das baleias e focas, que usam gordura para manter o calor, as lontras marinhas dependem apenas de sua pelagem para reter o ar próximo à pele, criando uma camada aconchegante que mantém o calor. No entanto, manter esse isolamento não é fácil. As lontras marinhas passam muito tempo cuidando de sua pelagem para mantê-la limpa e macia. Se a pelagem ficar suja ou oleosa, perde suas propriedades isolantes, o que as coloca em risco em climas frios.
Então, da próxima vez que você ver uma lontra marinha brincando de costas, lembre-se do motivo incrível para sua pelagem densa e luxuosa. Incrível, mas verdade. O logo da BMW conta uma história. O design icônico e redondo do logo da BMW é dividido em quadrados azuis e brancos, representando as cores da bandeira da Baviera. Fundada em 1916 na Baviera, a BMW começou fabricando motores de aviões. O logo foi criado para lembrar uma hélice girando, destacando esse legado aeronáutico. Quando a empresa começou a produzir carros de luxo, o logo passou a simbolizar engenharia precisa e veículos de alto desempenho. Hoje, o logo da BMW não é apenas um belo símbolo, é reconhecido mundialmente como um ícone de qualidade e inovação no design automotivo. O compromisso da BMW com a excelência se reflete tanto em seu logo quanto em seus carros, tornando-o um símbolo destacado no mundo dos automóveis de luxo. Não é incrível como um logo pode transmitir tanta história e significado? Você sabia que 90% das pessoas são destras? Essa estatística interessante destaca a predominância dos destros em diferentes culturas e gerações. Pesquisadores acreditam que essa forte tendência pode estar ligada à genética e à estrutura do nosso cérebro. Em particular, o lado esquerdo do cérebro, que é responsável pela linguagem e pela coordenação motora fina, desempenha um papel fundamental em por que a maioria de nós prefere a mão direita. No entanto, os canhotos, que representam cerca de 10% da população, frequentemente trazem perspectivas únicas para a resolução de problemas e tarefas criativas. Sua maneira especial de pensar pode influenciar tudo, desde a arte até o design de ferramentas, desafiando normas tradicionais e promovendo inovações. Por exemplo, algumas invenções, como tesouras ou certos equipamentos esportivos, foram adaptadas para canhotos, mostrando como a diversidade nas preferências manuais impacta a cultura. Além disso, canhotos às vezes se destacam em áreas que exigem pensamento fora da caixa, provando que ser diferente pode trazer grandes vantagens. Não é incrível como algo tão simples como a preferência por uma mão pode moldar nosso dia a dia? E se eu disser que seres espaciais são mais fortes? Pesquisas recentes mostram que organismos que vivem em condições espaciais, como no vácuo do espaço, têm uma resistência e força surpreendentes em comparação com seus parentes terrestres. Essas condições extremas, com temperaturas elevadas, radiação e microgravidade, parecem potencializar as habilidades desses organismos, tornando-os incrivelmente resilientes. Por exemplo, alguns micróbios conseguem sobreviver a altos níveis de radiação e no vácuo do espaço, superando os limites que a maioria dos organismos da Terra pode suportar. Cientistas acreditam que estudar esses seres resistentes pode nos dar uma visão sobre os limites da vida e ajudar a explorar a possibilidade de vida fora do nosso planeta. A cada nova descoberta, aprendemos mais sobre como os organismos se adaptam a condições severas, levantando questões sobre como a vida pode existir em outros planetas e de que formas ela pode se manifestar. Essas descobertas podem mudar nossa compreensão do potencial de vida no universo. E se Kim Kardashian usasse a linguagem de sinais na escola? Durante seus anos escolares, Kim aprendeu de forma criativa o alfabeto da linguagem de sinais americana, ASL, e encontrou uma maneira inteligente de se comunicar com os amigos durante as provas. Em vez de depender de respostas faladas, ela e seus amigos trocavam respostas por meio de gestos de diferentes partes da sala. Essa abordagem única não só destaca sua criatividade, mas também mostra sua inclinação para o pensamento fora da caixa desde cedo. Embora não fosse o uso original do ASL, isso adiciona um capítulo divertido e humorístico à sua história de vida. Agora Kim mudou seu foco das travessuras escolares para questões sérias como reformas legais, mas ainda sorri ao lembrar aqueles dias de infância. Essa história nos lembra que a criatividade pode se manifestar de maneiras inesperadas, mesmo em situações de prova. Você sabia que as cascas de abacaxi podem suportar calor extremo? Essa característica surpreendente permite que as cascas resistam a temperaturas de até 1000 graus Fahrenheit com danos mínimos. Os cientistas estão impressionados com essa qualidade natural, que se deve à estrutura única da casca. Essa resistência abre oportunidades interessantes para aplicações práticas, especialmente na criação de roupas de proteção para bombeiros. Imagine bombeiros usando trajes reforçados com materiais de cascas de abacaxi, proporcionando melhor proteção em situações difíceis. Essa inovação pode salvar vidas e mostrar o incrível potencial do uso de materiais naturais na tecnologia.
Pesquisadores estão estudando essas cascas de perto, na esperança de revelar novos segredos que podem levar a conquistas ainda mais significativas. Quem sabe quais qualidades surpreendentes ainda podemos descobrir nos presentes da natureza? Difícil de acreditar, mas a Movistar surgiu em 1995. A Movistar é uma marca que faz parte da Telefônica, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, fundada na Espanha em 1924. O lançamento da Movistar foi um passo importante para a telefonia móvel em um mundo tecnológico em rápida mudança. O nome Movistar foi escolhido para representar os serviços móveis, atendendo à crescente demanda por comunicação móvel. Em poucos anos, a Movistar se tornou sinônimo de telefones celulares em vários países de língua espanhola, expandindo sua influência muito além da Espanha. Hoje, a marca é conhecida por uma ampla gama de serviços, desde telefones móveis até internet de banda larga. Com milhões de clientes que dependem dela, a Movistar desempenha um papel crucial na vida cotidiana das pessoas que precisam de uma conexão confiável. Por que a Movistar é tão importante para as telecomunicações modernas? Acredite ou não, suas mãos medem distâncias. Se você não tem uma régua, não se preocupe. Seus dedos e mãos são ótimos para medições rápidas. Por exemplo, um punho fechado geralmente mede cerca de 10 centímetros, o que ajuda a estimar o comprimento sem ferramentas especiais. Esse método prático é muito útil quando você está fora de casa, seja para medir um pedaço de madeira para um projeto ou para determinar a distância até algo. Basta manter o punho à sua frente para avaliar a distância. E não são só os punhos. A extensão dos seus dedos também pode servir como uma medida aproximada, geralmente em torno de 20 centímetros. A habilidade de usar o corpo para medições existe há muitos séculos, muito antes das fitas métricas. Então, da próxima vez que você precisar de uma medição rápida, lembre-se de que suas mãos podem ajudar. Não é incrível como nosso corpo pode ser uma ferramenta? Acredite ou não, peixes prosperam na banheira do diabo. Esta incrível piscina ácida na Nova Zelândia revela maravilhas ocultas da natureza. A banheira do diabo tem uma cor verde brilhante, cheia de ácido sulfúrico e minerais, criando um ambiente que seria mortal para a maioria das espécies. No entanto, alguns peixes, como o resistente Taraqui, desenvolveram adaptações surpreendentes que lhes permitem não apenas sobreviver, mas também prosperar nessas condições extremas. Esses seres resistentes conseguem suportar altos níveis de acidez que normalmente seriam fatais, tornando-os um objeto interessante para cientistas que estudam extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas. A banheira do diabo nos lembra da incrível diversidade da natureza e da capacidade da vida de se adaptar. Isso levanta muitas questões. Como esses peixes lidam com tais condições? O que podemos aprender com eles para ajudar a preservar outras espécies vulneráveis em condições em mudança? A natureza nunca deixa de nos surpreender. Você conhecia o estilo único do Scarlet Deer Inn? Este jogo envolvente atrai jogadores com suas incríveis animações de personagens feitas à mão, dando uma nova perspectiva ao jogo. Inspirado no folclore eslavo e na arte mágica do estúdio Ghibli, o Scarlet Deer Inn cria uma atmosfera vibrante e encantadora, que mergulha você em sua história. Os desenvolvedores se esforçaram para usar técnicas tradicionais de artesanato, fazendo com que cada personagem pareça vivo e real, como se tivesse saído de um conto popular. À medida que você avança no jogo, encontrará enredos ricos, cheios de referências culturais e estilos artísticos que mantêm sua atenção. A combinação de uma história profunda e animações cativantes garante que cada cena seja visualmente agradável e emocionalmente envolvente. Seja você um fã de videogames ou alguém que aprecia estilos artísticos únicos, o Scarlet Deer Inn convida você a explorar um mundo onde cada ponto de costura conta sua própria história. Você está pronto para mergulhar nessa experiência mágica? Por que o futebol provoca reações tão intensas? Após a surpreendente vitória da Alemanha por 7-1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014, as emoções estavam à flor da pele. Não só entre os torcedores, mas também em lugares inesperados. O resultado chocante chamou a atenção do mundo todo e gerou uma onda de conteúdo humorístico e inusitado na internet. Um famoso site para adultos percebeu essa tendência quando os usuários começaram a postar momentos do jogo com títulos provocativos, zombando da derrota. O site, buscando manter um certo nível de decoro, teve que pedir aos fãs que parassem de compartilhar esses clipes provocativos.
Esse caso curioso destaca o quanto o esporte pode evocar emoções e inspirar criatividade, até mesmo de forma brincalhona. Isso mostra o quão influente e divertido o futebol pode ser, trazendo risadas e surpresas, às vezes nas formas mais inesperadas. Não é incrível como um único jogo pode gerar reações tão diversas e intensas? Você sabia que ciclistas podem gerar energia para casas? Ciclistas profissionais são atletas excepcionais, especialmente durante sprints de alta intensidade. Eles conseguem gerar uma quantidade impressionante de energia, o suficiente para iluminar uma casa inteira. Esse feito incrível demonstra a força e resistência de suas pernas. Durante um sprint, um ciclista pode produzir cerca de 1.500 watts de energia, o que equivale a uma lâmpada comum. Para entender melhor, isso é suficiente para manter suas lâmpadas acesas durante uma breve queda de energia. O segredo de seu poder impressionante está nos treinos, que visam desenvolver tanto a força muscular quanto a resistência cardiovascular. Longas pedaladas e intervalos intensos ajudam não apenas a correr mais rápido, mas também a gerar energia de forma eficiente. Na próxima vez que você ver ciclistas em uma corrida, lembre-se, eles não estão apenas pedalando, talvez estejam também fornecendo energia para suas lâmpadas. Prepare-se para se surpreender com o legado sombrio de Thomas Derrick. Este homem notável, um dos 24 marinheiros condenados à morte por saquear a cidade, viveu uma vida cheia de reviravoltas inesperadas. O conde de Essex decidiu poupar Derrick, mas com uma condição horrível. Ele teve que executar seus companheiros. Aceitando esse papel sombrio, Derrick se tornou um carrasco profissional, construindo uma carreira macabra, na qual levou à morte mais de 3.000 homens. Surpreendentemente, uma de suas vítimas foi o próprio conde que o salvou, ilustrando as chocantes reviravoltas do destino. A vida de Derrick levanta muitas questões sobre redenção, moralidade e as escolhas que fazemos. Como um homem pode se transformar de marinheiro condenado em uma figura famosa por execuções? Sua história serve como um lembrete inquietante das complexidades da natureza humana e dos caminhos imprevisíveis que a vida pode tomar. Vamos revelar a verdade sobre o pombo inglês em pó. Esta incrível raça, muitas vezes chamada de pombo de força inglês, realmente impressiona. Conhecidos por sua postura ereta e pescoço elegante e longo, essas aves foram cuidadosamente criadas por criadores experientes ao longo de muitas gerações. A característica mais marcante? Seu bico proeminente, que lhes dá um charme especial. Esses pombos não são apenas bonitos. Eles são o resultado de uma seleção genética cuidadosa, focada em aprimorar suas qualidades decorativas. Os criadores dedicaram horas incontáveis para aperfeiçoar essas características, garantindo que cada pombo não apenas pareça incrível, mas também possua traços únicos que os amantes de pombos adoram. Seja em competições ou como um animal de estimação, o pombo inglês em pó certamente chamará a atenção de todos que o virem. Você já viu essas aves elegantes ao vivo? Acredite ou não, a neve pode ser um problema para a Nágua. Embora pareça que derreter neve para obter água potável seja uma solução rápida, na verdade, é um pouco mais complicado. A neve é composta principalmente de ar e contém apenas cerca de 10% de água em volume. Isso significa que, para obter apenas 1 litro de água, é necessário coletar uma grande quantidade de neve, cerca de 10 litros. Coletar essa quantidade pode ser uma tarefa difícil, especialmente em um ambiente frio e ventoso. Assim que você tiver a neve, aquecê-la pode levar tempo, pois o ar preso nos flocos de neve desacelera o processo de derretimento. Além disso, se a neve estiver suja, você corre o risco de contaminar a água, mesmo após derretê-la. Portanto, da próxima vez que você pensar em ferver neve para uma bebida refrescante, lembre-se do esforço necessário e considere outras opções. Você já tentou coletar neve para obter água? Por que o Cânion do México impressiona tantos visitantes? Este incrível cânion, com suas altas falésias de calcário e basalto, exibe uma das paisagens naturais mais surpreendentes do México. Conhecido por suas vistas deslumbrantes, o cânion conquistou os corações dos viajantes e foi nomeado uma das 7 novas maravilhas naturais. Imagine-se na beira, olhando para baixo em um abismo profundo, esculpido pela natureza ao longo de milhões de anos. As camadas únicas de rocha contam a história de antigos processos da Terra, revelando a história geológica. As cores vibrantes e as formas dramáticas criam o cenário perfeito para os amantes de atividades ao ar livre.
Desde caminhadas até simplesmente apreciar as vistas impressionantes, o Canyon oferece tanto aventuras quanto momentos de descanso. Pessoas de todo o mundo vêm para ver sua beleza. Você está pronto para se tornar um deles? Você vai se surpreender ao saber que os elefantes se movem silenciosamente. Essa habilidade incrível está relacionada ao seu sistema músculo-esquelético desenvolvido, que permite controlar seus movimentos massivos. Imagine um veículo off-road, manobrando em um terreno difícil. É assim que os elefantes se deslocam em seu habitat. Eles conseguem parar e acelerar cada pata separadamente, o que os ajuda a superar obstáculos com precisão impressionante. Curiosamente, os elefantes não têm patelas nas patas dianteiras. Essa característica única ajuda a distribuir o peso de forma equilibrada, reduzindo o risco de lesões nas articulações e mantendo a estabilidade. Combinando força e graça, os elefantes podem se mover silenciosamente em seus territórios, apesar de pesarem várias toneladas. Essa mobilidade silenciosa é vital para sua sobrevivência, pois permite que se aproximem de fontes de água e busquem alimento sem atrair predadores. Não é incrível como a natureza dotou esses gigantes bondosos? Você sabia que a Groenlândia tem uma identidade única? Esta ilha é uma região autônoma do Reino da Dinamarca, mas está situada em 2 continentes, América do Norte e Europa. Essa interessante situação geográfica se deve ao fato de que a Groenlândia pertence geologicamente à placa tectônica da América do Norte. Essa dualidade criou um rico patrimônio cultural, que reflete tanto as influências dinamarquesas quanto as tradições dos Inuits nativos. Sendo a maior ilha do mundo, a Groenlândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, desde vastas geleiras até majestosos fiordes. Sua complexa identidade desperta interesse sobre como as pessoas vivem, equilibrando os desafios modernos com a preservação de sua cultura e história únicas. Os visitantes frequentemente se encantam com as comunidades vibrantes, a natureza impressionante e a hospitalidade dos groenlandeses. Portanto, seja explorando a tundra gelada ou aprendendo sobre as tradições, a Groenlândia oferece uma fascinante combinação de culturas e vistas deslumbrantes. Vamos explorar as maravilhas da Voyager 1. Lançada pela NASA em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1 passou incríveis 47 anos desvendando os mistérios do espaço. Esta sonda foi projetada para viajar além do nosso sistema solar, capturando imagens impressionantes e dados valiosos sobre os planetas que visitou, incluindo Júpiter e Saturno. Ao passar por esses gigantes, a Voyager 1 enviou fotos fascinantes e informações sobre suas atmosferas, anéis e luas, mudando para sempre nossa compreensão do sistema solar. Hoje, a Voyager 1 é não apenas a criação humana mais distante da Terra, mas também uma ponte de comunicação entre nós e o vasto desconhecido além do nosso planeta. Apesar de estar a bilhões de milhas de distância, os cientistas ainda recebem dados da Voyager 1. O que nos ajuda a aprender mais sobre a radiação cósmica e o espaço interestelar. Não é incrível pensar em quão longe a tecnologia chegou e quais histórias a Voyager 1 continuará a contar? Olhando para o futuro da exploração espacial, essa incrível sonda nos lembra de nossa curiosidade infinita e desejo de desvendar os segredos do universo. Você já se perguntou por que os hipopótamos fascinam tanto? Esses animais incríveis, muitas vezes chamados de grupo ou grande manada, são mais do que apenas seu tamanho grande e robusto. Surpreendentemente, os hipopótamos podem atingir velocidades de até 30 km por hora em terra, o que é bastante rápido para criaturas que parecem tão desajeitadas. Eles passam a maior parte do dia se refrescando na água, mas o interessante é que eles não sabem nadar. Em vez disso, eles se movem elegantemente na água, caminhando no fundo ou se impulsionando para deslizar. Essa maneira única de se locomover permite que eles fiquem submersos por longos períodos, embora precisem emergir para respirar. Com suas enormes mandíbulas e dentes, os hipopótamos podem parecer intimidador, mas seu comportamento social e natureza brincalhona os tornam fascinantes de observar. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo, lembre-se de que há muito mais sob a superfície. Você consegue imaginar como o espaço é vasto? A distância média entre os asteroides no cinturão de asteroides é muito maior do que você costuma ver nos filmes. Na verdade, esses corpos rochosos estão aproximadamente 2 vezes mais afastados uns dos outros do que a distância da Terra à Lua. Esse imenso espaço significa que,
Se uma nave espacial passar pelo cinturão de asteroides, a probabilidade de colisão com um asteroide é muito menor do que você poderia pensar. Embora os filmes frequentemente mostrem perseguições emocionantes e encontros próximos em meio a um denso aglomerado de asteroides, na realidade tudo é muito mais tranquilo. O cinturão se assemelha a uma vasta área, onde os asteroides estão espalhados, tornando a navegação relativamente segura. Então, embora seja empolgante imaginar desviar de pedras espaciais, a realidade é que os pilotos terão espaço suficiente para manobrar com segurança nessa região celestial. Que incrível, não é? Você já se perguntou por que o Butão proibiu a venda de tabaco? Em uma decisão inesperada, o Butão decidiu priorizar a proibição do tabaco em vez da venda de fast food, mostrando sua abordagem única em relação à saúde e felicidade. Conhecido por seu foco no bem-estar nacional, o Butão valoriza a qualidade de vida de seus cidadãos em vez do crescimento econômico. Ao proibir o tabaco, o governo busca reduzir os riscos à saúde associados ao fumo, que é uma séria ameaça à saúde pública. Curiosamente, apesar da postura rigorosa em relação ao tabaco, a venda de alimentos não saudáveis continua legal. Essa decisão destaca o esforço do Butão em criar um equilíbrio entre a escolha pessoal e a saúde pública. O país espera que, ao tornar o tabaco menos acessível, possa promover um estilo de vida mais saudável e aumentar a felicidade geral. Muitos se perguntam se essa política pode servir de modelo para outras nações que enfrentam problemas de saúde relacionados ao consumo de tabaco. O mundo pode aprender com a abordagem única do Butão em saúde e felicidade? Você pode se surpreender. A batata causou medo na Europa. Quando a batata apareceu pela primeira vez no continente no final do século XVI, as pessoas desconfiavam dessa nova comida. Muitos acreditavam que comer batata poderia causar doenças, como a lepra, ou trazer outros problemas de saúde. Essa opinião negativa era alimentada pela aparência estranha da batata, que lembrava as raízes de algumas plantas venenosas. No entanto, tudo começou a mudar, graças aos esforços do corajoso farmacêutico Antoine-Augustin Parmentier. Ele promoveu incansavelmente a batata, mostrando suas propriedades nutritivas e até organizando jantares públicos, onde as pessoas podiam experimentar pratos deliciosos à base de batata. Gradualmente, a sociedade começou a ver a batata de uma nova maneira, reconhecendo-a como uma fonte valiosa de alimento. Hoje, não conseguimos imaginar nossos pratos sem ela, e ela se tornou uma parte essencial das cozinhas ao redor do mundo. Você consegue acreditar como ela foi mal compreendida no começo? Vamos descobrir a verdade sobre a bandeira francesa. A bandeira francesa, conhecida como tricolor, exibe com orgulho 3 faixas verticais, azul, branca e vermelha. Cada cor tem um significado especial que reflete os valores da França. O azul simboliza a liberdade, representando a liberdade individual. O branco representa a igualdade, buscando justiça para todos os cidadãos. E o vermelho significa fraternidade, destacando a união do povo. Essas cores surgiram durante a Revolução Francesa, um período importante que transformou a identidade e os valores da nação. O tricolor não é apenas um símbolo nacional, mas também inspira orgulho e patriotismo entre os franceses. Quando você vê essa bandeira tremulando ao vento, testemunha o profundo compromisso do país com esses princípios fundamentais. Além disso, o tricolor pode ser visto em vários lugares, como prédios governamentais e durante festas nacionais, ressaltando sua importância no dia a dia. Na próxima vez que você ver a bandeira francesa, lembre-se dos poderosos ideais que ela representa: liberdade, igualdade e fraternidade. Você consegue imaginar viver 27 mil dias? Essa é a média de vida de uma pessoa, cerca de 74 anos. Esse número incrível nos dá uma visão única de como usamos nosso tempo. Imagine, cada dia é uma oportunidade para aventuras, aprendizado, ou simplesmente para aproveitar momentos com a família e amigos. Pode parecer muito, mas se pensarmos na vida em dias, isso pode nos inspirar a aproveitá-los ao máximo. Na verdade, se focarmos no que realmente importa, podemos criar memórias e experiências inesquecíveis, seja viajando para novos lugares, aprendendo um novo hobby ou apenas descansando. Tudo isso enriquece nossos dias. Como você quer passar seus 27 mil dias? Cada decisão conta, então vamos torná-las significativas. A chocante verdade sobre erupções vulcânicas e a população de ovelhas. A erupção do supervulcão Toba, que ocorreu há cerca de 74 mil anos, teve um impacto devastador no clima da Terra e na vida animal.
As temperaturas caíram devido às nuvens de cinzas que bloqueavam a luz solar, e é difícil acreditar que um evento assim possa ter levado à redução da população de ovelhas em 80%. O resfriamento brusco e a falta de alimento tornaram a sobrevivência desses animais praticamente impossível. Muitos pastores perderam suas fontes de renda, já que as ovelhas, das quais dependiam para obter lã, leite e carne, desapareceram quase da noite para o dia. Esse evento catastrófico afetou não apenas as ovelhas, provavelmente causou sérias perturbações em vários ecossistemas. Cientistas estudam essas antigas erupções para entender suas consequências a longo prazo, tanto para a vida selvagem quanto para os humanos. O que podemos aprender com tais catástrofes naturais colossais no mundo moderno? Você sabe o que realmente forma as pérolas de caverna no Novo México? Essas formações incríveis estão na impressionante caverna Lechugila, onde a natureza cria arte há milhares de anos. Quando a água rica em carbonato de cálcio goteja nas poças da caverna, as condições ideais para a formação das pérolas de caverna são criadas. Cada pérola começa com um pequeno núcleo, muitas vezes um grão de areia, ao redor do qual camadas de calcita começam a se acumular. Imagine, cada gota de água adiciona um pouco mais, formando essas joias em um processo fascinante. Os visitantes da caverna Lechugila frequentemente se surpreendem com a beleza e a singularidade dessas pérolas, cujo crescimento pode levar décadas ou até mais. É como a habilidade lenta, mas certa da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em pérolas, lembre-se de que elas não estão apenas no oceano. O mundo subterrâneo tem sua própria versão, brilhando como um milagre geológico. Difícil de acreditar, mas pausas aumentam sua atividade mental. Pesquisas mostram que pausas frequentes podem aumentar significativamente sua produtividade. O cérebro humano funciona melhor por cerca de 45 minutos, após os quais a atenção começa a diminuir. Depois desse tempo, fica mais difícil se concentrar e a informação é absorvida com menos eficiência. Ao fazer uma pausa curta de 15 minutos, você permite que seu cérebro se recupere. Nesse tempo, você pode se alongar, fazer um lanche ou até dar uma pequena caminhada. Essas ações simples ajudam a refrescar a mente e a se preparar para trabalhar com novas energias. Então, da próxima vez que você se sentir preso em uma tarefa, lembre-se de que uma pausa curta pode ser exatamente o que você precisa para recuperar a criatividade e a concentração. Que tal experimentar isso na sua próxima sessão de estudos ou trabalho? O que realmente motiva a poligamia no mundo? A poligamia, prática de ter vários cônjuges ao mesmo tempo, é uma estrutura social interessante. Normalmente, isso significa que um homem se casa com várias mulheres, enquanto a poliandria é quando uma mulher se casa com vários homens. Essa prática é baseada em diversos fatores culturais, religiosos e econômicos. Em algumas sociedades, ter várias esposas pode simbolizar riqueza e status, aumentando a influência do homem. Em outros casos, isso ajuda a resolver desequilíbrios de gênero ou oferece proteção a mulheres sem apoio masculino. É importante notar que a poligamia não é apenas um resquício do passado. Ela ainda existe em muitas partes da África, Oriente Médio e até em algumas comunidades da América do Norte. Críticos frequentemente apontam para a possibilidade de ciúmes e tratamento desigual entre os cônjuges, levantando questões sobre justiça e direitos individuais. Então, o que você pensa sobre a poligamia? Ela pode funcionar na sociedade moderna? A incrível história de Albert Pietro no espaço. Albert Pietro, um macaco rhesus, foi o primeiro ser vivo enviado ao espaço em 1948. Esse pequeno macaco corajoso participou de uma missão da Força Aérea do Zeuara, que tinha como objetivo estudar os efeitos das viagens espaciais nos organismos vivos. Infelizmente, a viagem não teve sucesso. Durante o voo, Albert P. tragicamente sufocou devido a uma falha no equipamento da cápsula. Sua missão, embora curta, abriu um importante capítulo na história da pesquisa espacial. Ela destacou os riscos associados à exploração do desconhecido e a importância de garantir a segurança dos astronautas, tanto animais quanto humanos. O sacrifício de Albert Meyer pavimentou o caminho para futuras missões, que eventualmente levaram humanos à órbita, ressaltando o papel da pesquisa com animais na compreensão dos desafios das viagens espaciais. Este triste evento nos lembra da dedicação e coragem necessárias para explorar novos horizontes. Quais lições você acha que aprendemos com a viagem de Albert Meyer?
Acredite ou não, a propulsão subaquática pode transformar sua experiência de mergulho. Imagine deslizar pelo oceano como um golfinho, sem se cansar. É isso que os sistemas de propulsão subaquática permitem. Esses dispositivos inovadores, semelhantes a pequenos scooters subaquáticos, ajudam mergulhadores e snorkelers a se moverem facilmente na água. Usando hélices ou nadadeiras, eles criam correntes suaves que o levam para frente, permitindo explorar recifes de corais ou a vida marinha sem esforço. Perfeitos para mergulhos longos, esses sistemas também aumentam a segurança, permitindo que os usuários economizem energia e se concentrem em aproveitar o incrível mundo subaquático. Eles são fáceis de usar e podem ser ajustados para diferentes níveis de habilidade, tornando-os acessíveis tanto para iniciantes quanto para mergulhadores experientes. Com essa tecnologia, o oceano se torna seu parque de diversões, pronto para mergulhar e experimentar isso por si mesmo. Por que o Skye Terrier é tão incrivelmente raro? O Skye Terrier é considerado a raça de cachorro mais rara do mundo, com apenas cerca de 350 indivíduos em todo o planeta. Essa encantadora raça, conhecida por sua pelagem longa e fluida e aparência única, é originária da ilha de Skye, na Escócia. Inicialmente criados para caçar pragas em condições difíceis, esses terriers têm uma rica história e foram bastante populares entre os amantes de cães. Infelizmente, mudanças no estilo de vida e nas tendências de posse de animais levaram à sua diminuição, aproximando-os da extinção. O Skye Terrier não é apenas um animal de estimação, é um testemunho vivo da história, com características e personalidade únicas. Eles são companheiros leais, corajosos e afetuosos, frequentemente formando laços fortes com suas famílias. Se você algum dia encontrar um, rapidamente notará seu caráter vibrante, tornando cada momento com eles verdadeiramente especial. Não seria hora de aprender mais sobre como podemos ajudar a proteger essa joia tão rara? As pessoas realmente têm medo de touros? A tarafobia, ou medo de touros, afeta pessoas em todo o mundo. Esse medo geralmente vem da fama dos touros como animais agressivos, reforçada por representações dramáticas na cultura, como nas touradas. Muitos veem os touros como criaturas ameaçadoras, frequentemente retratadas em momentos de ataque ou agressão. No entanto, entender o comportamento dos touros pode ajudar a superar esses medos. Na verdade, os touros costumam ser animais calmos e pacíficos, especialmente quando se sentem seguros. Quando atacam, geralmente é por se sentirem ameaçados ou provocados, e não por agressividade. Ao aprender como os touros interagem com o ambiente e reconhecer suas tendências naturais, as pessoas podem começar a vê-los de uma nova maneira. Em vez de vê-los como feras assustadoras, podemos valorizar seu papel na agricultura e na cultura. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que tem medo de touros, lembre-se de que com um pouco de conhecimento, podemos transformar o medo em compreensão e respeito. Você sabia que encontraram uma batata frita gigante na Venezuela? Essa descoberta incrível está chamando a atenção de cientistas do mundo todo. A batata frita se destaca pelo seu tamanho impressionante e características únicas, difíceis de explicar. Os pesquisadores estão curiosos e investigando as possíveis origens desse artefato misterioso. Alguns acreditam que ele pode ter milhões de anos ou que está relacionado a civilizações antigas. Suas características incomuns podem oferecer pistas sobre processos geológicos ou até mesmo sobre locais arqueológicos ainda não descobertos. À medida que as pesquisas avançam, surgem perguntas. Que histórias essa batata frita guarda sobre o passado da região? Como ela se tornou tão grande e única? Estudar seu significado pode mudar nossa compreensão tanto da geologia local quanto das culturas antigas. Essa descoberta pode revelar fatos surpreendentes que conectam a Venezuela moderna ao seu rico passado. Você sabia sobre o álbum Esquecido, inspirado no Rio? O filme de animação Rio, que encantou o público com suas imagens vibrantes do Brasil, também deu origem a um álbum único. Inicialmente, ele seria chamado de O Melhor Álbum do Mundo, e o objetivo do projeto era capturar o espírito vivo e a música vibrante da cultura brasileira. A trilha sonora do filme, com suas melodias marcantes e ritmos energéticos, inspirou músicos e produtores a colaborarem e criarem algo realmente especial. Embora o álbum nunca tenha sido lançado oficialmente, ele é um testemunho do impacto poderoso do filme. Os fãs esperavam que ele unisse diferentes estilos musicais, incluindo samba, bossa nova e pop contemporâneo.
Apesar de o projeto ter permanecido inacabado, a ideia desse álbum continua a inspirar amantes da música que apreciam a alegria e a riqueza que filmes como Rio trazem para nossas vidas. Que jornada criativa poderia ter sido? E se eu disser que o tempo desacelera perto de buracos negros? É verdade. A incrível força da gravidade próxima a um buraco negro afeta o fluxo do tempo. Imagine que você está ao lado dele, enquanto para você passam apenas alguns minutos, para um observador distante podem se passar anos. Esse efeito surpreendente é um elemento-chave da teoria da relatividade de Einstein, que mostra como a gravidade pode curvar o próprio tempo. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. À medida que você se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração estica o tempo, fazendo com que pareça mais lento. Esse comportamento único desafia nossa compreensão cotidiana de tempo e espaço, deixando os cientistas fascinados e ansiosos para explorar mais. Então, se um dia você imaginar como é viajar pelo espaço em direção a um buraco negro, prepare-se para uma jornada em comum, onde o tempo se comporta de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Você sabia que cães são proibidos na Antártica? Essa regra inusitada foi criada em 1994 para proteger o frágil ecossistema do continente. O principal problema eram as populações locais de focas, que podiam adoecer devido a doenças transmitidas pelos cães. Antes dessa proibição, os cães eram usados para transporte e como companheiros em ambientes gelados, mas sua presença ameaçava a vida selvagem. Ao remover os cães dessa região, os cientistas buscavam criar um ambiente mais saudável para as focas e outros animais locais. Essa decisão faz parte de uma iniciativa maior para preservar a natureza única da Antártica, onde vivem muitas espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Agora, apenas certas atividades de pesquisa são permitidas para minimizar o impacto humano. Essa proibição destaca a importância de encontrar um equilíbrio entre a atividade humana e a necessidade de proteger ecossistemas vulneráveis. Você já pensou em como podemos ajudar a preservar esses lugares tão bonitos, mas frágeis? Prepare-se para se surpreender com os desafios da infância de Mike Tyson. Com apenas 13 anos, o campeão mundial de boxe peso pesado já havia sido preso 38 vezes. Crescendo no Brooklyn, Nova York, Mike enfrentou muitas dificuldades que moldaram sua vida desde cedo. Ele teve uma infância turbulenta, marcada por uma família desfeita e pobreza. Como garoto, ele se envolveu em pequenos crimes para encontrar seu lugar e sobreviver em um ambiente difícil. Cada prisão revelava um pouco do seu passado conturbado, mostrando as batalhas que ele enfrentou antes de subir ao ringue. Apesar dessas dificuldades, o incrível talento de Tyson se destacou. Sob a orientação do treinador Cus D'Amato, ele transformou sua vida e se tornou o campeão mundial mais jovem dos pesos pesados aos 20 anos. A história de Tyson é um lembrete da força da resiliência e da capacidade de superar desafios. Não é incrível até onde ele chegou? O que realmente influencia o Natal Nevada em Londres? Desde 1960, Londres teve apenas 6 natais brancos, o que torna essas raras festas nevadas uma exceção mágica e não a norma. Surpreendentemente, o clima da cidade depende muito do Oceano Atlântico, que mantém temperaturas mais amenas, mesmo no inverno. Isso significa que, em vez de flocos de neve, os londrinos enfrentam mais frequentemente chuvas frias ou um vento cortante. A combinação do calor urbano, onde edifícios e ruas retêm calor, também desempenha um papel importante em evitar o acúmulo de neve. Essa raridade dá um charme especial às poucas vezes em que a cidade brilha sob uma nova camada de neve. É um evento agradável tanto para os moradores quanto para os turistas, que desfrutam de chocolate quente enquanto passeiam pelas ruas cintilantes. Então, com a chegada do Natal, será mais um ano sem neve em Londres? E se eu disser que a origem do beisebol é debatida? O Hall da Fama do Beisebol, inaugurado em 1939 em Cooperstown, Nova York, homenageia as lendas desse esporte amado, eternizando jogadores, treinadores e pessoas que impactaram a história do beisebol. Embora muitos associem o beisebol à cultura americana, existe uma teoria interessante que sugere que suas raízes podem estar na Inglaterra. Alguns historiadores afirmam que o beisebol se desenvolveu a partir de antigos jogos britânicos como o Rounders, desafiando a ideia comum de que foi inventado nos Estados Unidos. Essa discussão gera debates animados entre fãs e estudiosos. Imagine um grupo de jogadores com bastão e bola em um campo verde, refletindo o jogo de Rounders de centenas de anos atrás.
Então, da próxima vez que você pegar o bastão ou assistir a um jogo, pense na rica história desse esporte e nos debates contínuos que tornam a história do beisebol ainda mais fascinante. Pouca gente sabe, mas existem glórias em Vênus. Esses fenômenos atmosféricos incríveis se parecem com arco-íris e surgem devido à interferência das ondas de luz nas gotas. Na Terra, os arco-íris se formam quando a luz do Sol passa por gotas de água, refratando e refletindo a luz, criando um espectro de cores. No entanto, as glórias em Vênus vão além. As densas nuvens de ácido sulfúrico que cobrem Vênus criam um ambiente único, onde as gotas são significativamente maiores do que na atmosfera da Terra. Isso resulta na formação de anéis concêntricos de cores, que se espalham a partir da sombra do observador, criando um espetáculo impressionante. Os cientistas se interessam pelas glórias em Vênus porque elas revelam informações importantes sobre a atmosfera e as condições climáticas do planeta. Estudar esses anéis coloridos não só ajuda a entender melhor Vênus, mas também aprimora nosso conhecimento sobre a ciência atmosférica como um todo. Não é incrível como algo tão simples como luz e água pode criar visões tão extraordinárias em um planeta distante? Vamos descobrir a verdade sobre os talismãs. Durante uma década, um homem guardou um pequeno objeto, acreditando que era apenas um talismã da sorte. No início, era apenas uma conta colorida encontrada no chão, mas ele não sabia que esse objeto discreto tinha uma rica história. Após 10 anos carregando-o para todo lado, decidiu fazer uma pesquisa. Para sua surpresa, descobriu que a conta era um artefato antigo, usado em rituais tradicionais. Revelou-se que era um item raro de uma civilização perdida, valorizado não só pela sua beleza, mas também pela conexão com a história. Assim, o que começou como um símbolo de sorte se transformou em um símbolo de patrimônio cultural. Essa jornada incrível nos lembra que, às vezes, as coisas que valorizamos são muito mais valiosas do que pensamos. Você já subestimou o valor de algum objeto? Você consegue imaginar que os ovos são tão fortes? Pode parecer incrível, mas se você pressionar o ovo uniformemente, a casca se torna surpreendentemente difícil de quebrar. Esse fato interessante se deve à estrutura única dos ovos. A casca é feita para suportar pressão de todos os lados, por isso é tão resistente. Ela é composta principalmente de carbonato de cálcio, formando uma barreira fina, mais forte, que protege o conteúdo delicado dentro. Quando você aperta o ovo uniformemente, a força se distribui por toda a superfície, permitindo que ele suporte muito mais peso do que você imagina. Na verdade, é mais fácil quebrar um ovo aplicando força em um único ponto, como quando você o bate em uma superfície. Então, da próxima vez que você segurar um ovo, pense em quão forte ele realmente é. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão resistente? É verdade que os tubarões não têm ossos? Embora isso possa parecer surpreendente, os tubarões são criaturas únicas com esqueletos feitos completamente de cartilagem. Esse material flexível é o mesmo que compõe nossas orelhas e narizes. O esqueleto cartilaginoso permite que os tubarões sejam nadadores incrivelmente ágeis, manobrando na água com graça e velocidade. Eles conseguem fazer curvas rápidas e movimentos súbitos que muitos peixes ósseos têm dificuldade em reproduzir. Essa adaptação notável é fundamental para seu sucesso como predadores de topo, enquanto caçam uma variedade de presas em diferentes ambientes marinhos, desde o oceano aberto até águas costeiras. Como a cartilagem é mais leve e menos densa que o osso, os tubarões conseguem flutuar sem precisar de uma bexiga natatória, que muitos peixes têm para controlar sua flutuabilidade. Isso lhes dá uma vantagem, permitindo que se concentrem em perseguir sua próxima presa ou evitar perigos. Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que sua incrível estrutura cartilaginosa é a chave para sua sobrevivência nas profundezas do Mar Azul. Você não vai acreditar em quão longa é essa música de hip hop. Em 2002, Rapper's Delight alcançou um marco histórico, tornando-se a primeira canção de hip hop a entrar no top 40 da Billboard, um grande feito para o gênero. O que impressiona é sua duração de quase 15 minutos, algo surpreendente para uma música pop da época. A faixa, interpretada pelo The Sugar Hill Gang, traz letras marcantes e um ritmo contagiante que fazia as pessoas dançarem ao redor do mundo. Lançada em 1979, ela apresentou muitos ouvintes ao rap e abriu caminho para futuros artistas de hip-hop. Apesar de sua duração, os fãs a acolheram, provando que a alegria do ritmo e as letras inteligentes podem prender a atenção de todos.
Esse sucesso icônico de Rapper's Delight abriu portas para muitas outras músicas de hip hop alcançarem as paradas. Imagine como a música de hoje soaria se ela não tivesse deixado uma marca tão inesquecível. Você já parou para pensar por que a vida é como uma viagem? Essa visão mostra que a vida não é apenas uma sequência de eventos, mas um caminho dinâmico moldado pelos nossos sonhos e aspirações. Desde o momento em que começamos a sonhar, seja para nos tornarmos astronautas ou músicos, nossos objetivos guiam nossas decisões e ações. Os sonhos funcionam como uma bússola, ajudando-nos a navegar pelas dificuldades e oportunidades. Quando enfrentamos fracassos, como não conseguir o emprego desejado ou falhar em um exame, esses momentos podem ser frustrantes. No entanto, muitas vezes nos direcionam para outros caminhos que não havíamos considerado. Veja esses momentos como desvios e não como becos sem saída. Cada curva enriquece nossa experiência, permitindo que cresçamos e nos adaptemos. Então, enquanto você percorre esse caminho caleidoscópico da vida, quais sonhos você vai perseguir a seguir? Você sabia que os cães têm impressões digitais únicas no nariz? Assim como os humanos, cada cachorro tem um padrão especial no nariz que o diferencia dos outros. O nariz de cada cão é único, com formas, relevos e sulcos que criam uma impressão inconfundível. Essa singularidade permite identificar os cães apenas pelos seus narizes. Na verdade, pesquisadores até tentaram usar as impressões do nariz como forma de identificação, assim como fazemos com as impressões digitais das pessoas. Essa incrível característica pode ajudar a devolver animais perdidos aos seus donos. Então, na próxima vez que você abraçar seu amigo peludo, lembre-se de que o nariz dele não é apenas fofo, é uma marca de identificação pessoal. Esse fato interessante destaca o quão especiais e únicos são nossos pets, acrescentando um valor extra à nossa conexão com eles. Não é incrível pensar que pequenos detalhes têm tanta importância? Na próxima vez que você ver um cachorro, reserve um momento para apreciar seu nariz único e as características divertidas que o tornam especial. E se eu te disser que aviõezinhos de papel podem voar longe? Um recente recorde mundial impressionou tanto os entusiastas quanto os criadores casuais, mostrando as incríveis capacidades de um simples aviõezinho de papel. Esse design recorde voou a uma distância impressionante de mais de 77 metros. Essa conquista destaca não apenas a criatividade na criação desses aviõezinhos, mas também a ciência da aerodinâmica. Os criadores usam várias técnicas, incluindo a alteração da forma das asas e a distribuição do peso, para melhorar a estabilidade e a distância do voo. O que torna esse recorde tão empolgante é que ele inspira pessoas de todas as idades a mergulhar no mundo do voo, combinando arte e ciência. Qualquer um pode criar seus próprios designs, experimentar com diferentes materiais e até mesmo fazer competições com amigos. Quem sabe, com algumas tentativas e erros, você pode lançar seu próprio aviõezinho de papel recordista no futuro.